Bom dia, irmãos. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o Wellington, membro e diácono da Quinta Igreja Presbiteriana. Estaremos hoje juntos discutindo a respeito do tema a culpa humana e a graça de Deus. Para isso nós vamos ler o texto que se encontra na Palavra de Deus em Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 11, que diz assim a Palavra do Senhor: Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa de sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Amém, irmãos? Que Deus possa nos dar sabedoria neste momento, né? Gostaria de orar com os irmãos para a gente continuar aqui nosso estudo, continuar a nossa caminhada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia, por esta manhã, Senhor, de domingo, ó Pai, que estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais das suas manifestações. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, que pode e faz toda a diferença em nossa vida, esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, ó Pai, neste momento, e nos dê sabedoria, Senhor, para conduzirmos, ó Deus, este momento e também para aprendermos ainda mais, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, com o perdão do meu pecado, é que eu oro e agradeço. Irmãos, então, esse tema, né, a culpa humana e a graça de Deus, é um tema bastante peculiar, né, na história aí do cristão, porque ele trata exatamente de algo que é a centralidade daquilo que é o projeto de Deus para o homem, que é exatamente a redenção do homem, né? Exatamente poder fazer com que o homem reencontre, né, novamente com a graça de Deus. E esta questão da culpa, né, principalmente, ela tem duas variações, e dentro dessas duas variações, ela tanto pode nos levar ao arrependimento, que seria a culpa no sentido objetivo, ou ela pode nos levar também a uma vida, vamos dizer assim, desleixada, uma vida distante da presença de Deus, que seria, né, a culpa subjetiva, que nós vamos estar tratando aqui. A culpa, para a gente definir, seria uma resposta pessoal, emitida em função de uma falta própria ou de outrem. Então a gente, por uma falta nossa, ou por uma falta do outro, nós vamos emitir, né, a nossa resposta pessoal sobre aquilo, né? Pode ser aquilo que eu cometi, ou pode ser aquilo que eu vi alguém cometendo, e aí nós vamos nos tornar culpados, ou, né, nós vamos caminhar de uma forma
para resolver este problema. A culpa, ela gera algumas coisas nas pessoas, né? O que pode a culpa gerar nas pessoas? Principalmente a culpa subjetiva. Culpa subjetiva, que é pesar, remorso, vergonha, autocondenação. Ela pode gerar nas pessoas, ou ela pode gerar em nós, na maioria dos casos de depressão, por exemplo, ela está envolvida, solidão, angústias, pessoas violentas, distúrbios os mais variados de comportamentos, crises conjugais. Então, em todos esses problemas, pode estar relacionado com a questão da culpa, né? Nós, por algum motivo, por algum momento na nossa vida, por algo que aconteceu na nossa vida, nós nos tornamos culpados e aquilo vem, né, constantemente nos atrapalhando, constantemente fazendo com que nós entramos em algumas dessas situações, né? E com isso, nós, cada dia mais, continuamos a caminhar para um destino, vamos dizer assim, quase que sem volta. Nós vamos ver que nós só vamos ter condição de mudar essa história quando nós entendemos algumas coisas, que nós vamos chegar lá, vamos de passo a passo. Então nós temos a culpa objetiva e a culpa subjetiva. A culpa objetiva, ela está ligada à culpa legal, né, que é violação das leis da sociedade. Quando nós violamos alguma lei da sociedade, nós nos tornamos culpados, né, por alguma coisa que fazemos. Ou ela pode ser uma culpa teológica, quando nós desobedecemos ou pela desobediência às leis de Deus. Tudo, né, está na palavra de Deus, tudo está escrito. Nós não precisamos de inventar nada, mas tudo está na palavra de Deus. E quando nós deixamos de cumprir aquilo que está na palavra de Deus, principalmente o cristão, nós incorremos, né, na desobediência às leis de Deus. Isso está dentro do tema da culpa objetiva. Quando nós também vemos a culpa pessoal, que é a violação dos padrões pessoais. Quando você tem um determinado padrão, quando você estipula, né, algo e você acaba fazendo alguma coisa contrária àquilo que você tem como primordial, né, aquilo que você tem como primícia, e aí você incorre na culpa pessoal. Ou então a culpa social, quando nós quebramos, né, regras da sociedade ou regras socialmente válidas, né, as regras que são para todos nós. E do outro lado, culpa subjetiva, que é o pesar, que é o remorso, que é a vergonha, que é a autocondenação, que na verdade acaba, né, nos levando para um lado ruim. A culpa objetiva, quando nós entendemos, quando nós temos noção, né, que nós fizemos alguma coisa que não está legal diante da sociedade, ou fizemos alguma coisa que não está legal diante de Deus, fizemos alguma coisa que não está legal diante daquilo que você acredita, e você, né, e nós resolvemos então a mudar isso, resolvemos então fazer algo para que isso seja mudado, ou para que isso seja retratado, né, nós caminhamos para o lado do arrependimento. Arrependimento esse que nós vamos ver que é gerado pela graça de Deus, que é gerado pela bondade de Deus. Na verdade, né, nós, se fosse por nós mesmos, nós não teríamos condição de chegar a esse arrependimento, mas Deus, com a sua infinita graça, com a sua infinita misericórdia, Ele traz, né, o amor dele para nós, Ele traz o Espírito Santo dele para nós e faz com que nós tenhamos a condição, né, de caminhar para esse arrependimento. Dentro desses dois temas da culpa, né, dentro dessas duas subdivisões, nós podemos ver que a culpa objetiva, ela nos leva a uma tristeza construtiva, e a culpa subjetiva, ela nos leva a uma tristeza destrutiva. Por que uma culpa objetiva, ela nos leva a uma tristeza construtiva? Porque de primeiro momento, né, nós
acabamos ficando tristes, acabamos ficando decepcionados pelo acontecimento, o que gera em nós uma tristeza, mas por outro lado, ela é uma tristeza construtiva, porque ela vai gerar uma condição para que Deus trabalhe na nossa vida, para que Deus faça o que Ele precisa fazer na nossa vida, que é gerar o arrependimento. Essa culpa então objetiva, quando nós incorremos nela, mas entendemos, né, que precisamos mudar, que precisamos de alguma forma retratar, ela nos leva a esse passo. E aí Deus, com a sua infinita misericórdia, como nós vemos lá em Romanos, no capítulo 2, que acabamos de ler, no versículo 4, né, que pela graça dele é que nós conseguimos caminhar para esse arrependimento. E ao contrário disso, a culpa subjetiva, que é quando nós temos só remorso, ou quando nós temos pesar daquilo que aconteceu, daquilo que fizemos, ou até mesmo daquilo que o outro fez, né? A gente acha às vezes comum, porque normal não é, mas muitas vezes nós já achamos comum. Essa não nos gera, né, essa condição para Deus trabalhar na nossa vida, porque nós acabamos nos fechando, nós acabamos entendendo que está normal, que é isso mesmo, né, que a sociedade está assim mesmo, que tudo está do jeito que está e não tem mais jeito, então vamos caminhar do jeito que está mesmo. Então essa culpa subjetiva, ela não gera uma condição para Deus trabalhar na nossa vida, para Deus trabalhar e fazer a diferença na nossa vida. Nós podemos ver 2 exemplos na palavra de Deus de culpa objetiva e de culpa subjetiva, só para ilustrar. Quando, né, nós vemos lá na história de Davi, em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 15, né, a história de Davi, que é bem conhecida de todos, né, Davi ele quebra, né, uma lei. Ocorre, né, que quando uma lei é quebrada, Davi ali, ele por querer, né, estar com Batseba, ele faz várias coisas erradas ali. A gente vê vários momentos ali Davi quebrando essa lei. Portanto, mais para o final da história, a gente vê que Davi se arrepende, que aquilo gera na vida de Davi um arrependimento, gera uma condição para que Deus, através do Espírito Santo, possa trabalhar na vida de Davi e fazer com que ele se arrependa e gerar então, né, o arrependimento e gerar uma nova vida, gerar uma nova situação. Contrário disso, a gente vê o caso lá de Esaú, né, que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículos de 16 a 17. Esaú, por um prato de lentilhas ou por um prato de comida, né, ele abre mão da sua primogenitura, ele abre mão e aí depois ele tem um remorso daquilo, né, gera para ele um prejuízo, ele fica como se tivesse arrependido, mas na verdade não gerou um arrependimento verdadeiro. Não é como a história de Davi, né? A gente vê que não gerou um arrependimento, e aí Deus não aceita, depois ele não é aceito. Então a gente vê que são 2 situações totalmente diferentes. A gente precisa entender, né, então, que para Deus trabalhar, para Deus poder usar, né, um ou outro tipo de culpa para nos levar ao arrependimento, é claro que depende exclusivamente da vontade de Deus, né? Deus, com a sua infinita glória e tudo, ele pode até mesmo usar uma culpa subjetiva. Por que não? Ele pode usar uma culpa objetiva, ele pode usar uma culpa subjetiva, ele pode usar as duas para nos levar ao arrependimento, porque quem nos leva ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus, não é um ato meu ou seu, né? É o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida. Mas é bem verdade que, se a gente for observar, na maioria das vezes, quando nós tratamos, né, quando nós caminhamos com essa culpa subjetiva, nós vemos que gera muitas vezes aquelas várias situações que nós vemos lá no início da nossa conversa, da nossa aula, né? Então a gente precisa estar atento quanto a isso. Quais são as causas, né, da culpa? O que gera? O que faz, né, gerar essa questão de culpa na nossa vida? Primeira coisa, são os padrões passados da infância. Muitas vezes, né, nós
escutamos dos nossos pais ou de outras pessoas, né, quando nós somos crianças: menino, você não pode errar, menino, você não pode fazer isso, menino, você tem que estar certo. E aquilo vai gerando na nossa vida um estereótipo, né? Vai gerando na nossa vida uma forma que muitas vezes a gente até esconde as coisas, a gente até deixa de falar a verdade, porque, né, o padrão passado ou o padrão falado é que você não pode fazer isso, ou você não pode fazer aquilo, ou você não pode, né, tirar uma nota menor do que o seu colega, porque de alguma forma você não está legal. O que não é verdade, que muitas vezes, né, nem todo mundo tem o mesmo desempenho na escola, nem todo mundo tem a mesma condição, mas é passado que você, né, tem que ser daquele jeito. Então esses padrões, muitas vezes eles influenciam lá na frente. Muitas vezes, né, a gente, com o passar do tempo, vamos crescendo e tudo, mas aquilo não sai da nossa vida e gera culpa, né? Gera culpa porque você às vezes não conseguiu, porque você às vezes não foi, né, não chegou aonde deveria ter chegado. Expectativas irreais. Quando nós também criamos expectativas, né, difíceis de cumprir ou até mesmo impossíveis de ser cumpridas, nós criamos essas expectativas e aí vai gerar culpa, porque você não vai conseguir, né, nós não vamos conseguir, e vai acabar gerando um certo desconforto, e pode até mesmo entrar naquelas situações lá que nós falamos no início, pode até levar a uma depressão, pode até levar a algumas situações indesejáveis. Sentimento de inferioridade, né? Muitas vezes nós também sentimos culpados, sentimos, né, por ter esse sentimento de inferioridade, por caminhar nessa direção, e aí você acha que você é menos do que o outro, você acha que você não pode, você acha que você não consegue, e aquilo vai gerando no seu coração um sentimento de culpa. Pressão social, né? Essa daqui é forte, muito acontece, né? Para a sociedade existem alguns padrões, né, que muitas vezes nós não conseguimos atingi-los, né? Para a sociedade você precisa ter um carro novo, você precisa ser bem empregado, você precisa disso, precisa daquilo, e muitas vezes nós não precisamos de tanto. Muitas vezes, com muito menos, nós somos muito mais felizes, mas infelizmente a sociedade, né, nos conduz para esse lado, e aí acaba gerando também culpa. A ação do Espírito Santo, essa é uma culpa legal, uma culpa muito boa, né? Quando o Espírito Santo de Deus, ele age no nosso coração e nos faz entender, né, que nós somos culpados, como está escrito na palavra de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Então não é uma questão minha, não é uma questão sua, é uma questão de todos nós erramos, e o Espírito Santo de Deus é que tem condição de fazer com que o nosso coração, que nossa mente entenda isso, né? Então essa ação do Espírito Santo que gera essa culpa boa, né? Esta é uma ação legal, uma culpa legal. Ação de Satanás. A ação de Satanás também gera uma certa culpa, né? E em muitos casos pode levar a distúrbios exagerados, né? Como por exemplo, até mesmo o suicídio. Não que todos os casos de suicídio ou que todos os casos, né, de exagerados seja ação de Satanás, seja culpa de Satanás, ou seja ele que, né, influenciou nossa vida para a gente ter essa culpa nesse sentido. Claro que não é só, né, a ação de Satanás, muitas vezes nós mesmos procuramos com as nossas próprias mãos, muitas vezes não, a maioria das vezes somos nós mesmos que procuramos, né, e nós mesmos é que geramos todo esse desconforto. Como eu já disse, né, a culpa objetiva ela gera tristeza construtiva, a culpa subjetiva gera tristeza destrutiva. Então melhor que a gente raciocine e caminhe, né, para o lado da culpa objetiva, para que a gente realmente aprenda e que a gente realmente possa chegar a ter o perdão divino, né, que é a questão central do projeto de Deus para a nossa vida, como está escrito lá em João 3,16,
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a intenção de Deus para mim e para você. Então Deus quer que nós nos arrependamos, Deus quer que nós entendamos, né, as nossas culpas, que nós entendamos os nossos erros e retratamos diante dele. E para isso ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim e para você, e para que a gente pudesse ter, né, esse, vamos dizer assim, retorno, né, esse fôlego, vamos dizer. Quais são os tratamentos para a culpa? Primeira coisa, nós precisamos entender ou compreender que todos somos pecadores, como eu acabei de dizer, que está lá em Romanos 3:23. Não sou eu, não é você, isso não é mérito de ninguém, né? Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos da graça de Deus. Quando nós compreendemos isso, fica muito mais fácil, fica muito mais compreensível o erro, tanto da minha parte quanto da parte do outro. Fica muito mais compreensível que errar, né, é uma coisa do ser humano, mas que corrigir, né, que correr atrás para acertar isso também faz parte da nossa vida. Quando nós aceitamos isso, quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil. Aceitar as pessoas e a si mesmo como são, com seus erros. Isso aqui é uma coisa que é muito difícil, né? A gente quer que o outro seja parecido com a gente, ou que o outro seja até mesmo igual a gente, e não é. Muitas pessoas, né, erram em coisas que às vezes você não erra, mas você também erra em coisas que as outras pessoas não erram. Então isso é entender isso da forma que né, da forma que acontece, e aceitar que você comete erro, aceitar que você também erra, aceitar que nós erramos. Então isso vai nos ajudar a melhorar, né, esse processo, esse tratamento da culpa. Rever nossos valores e equiparar aos de Deus. Analisar bem, né, se a nossa vida está condizente com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Para isso nós temos que estudar a palavra de Deus, para isso nós temos que entender, saber qual é, né, o projeto de Deus, o que Deus tem para as nossas vidas, o que Deus quer para nós. Quando nós entendemos isso e equiparamos, né, e fazemos da nossa vida um caminho parecido com aquilo que Deus quer para nós, assim nós também vamos estar tratando essa questão da culpa de uma forma bem mais tranquila. Reconhecer seus erros e confessá-los diante de Deus e do outro. Isso aqui é uma coisa também que ajuda muito, né? Algo que faz com que a gente realmente, né, tenha condição de caminhar muito melhor. Reconhecemos que erramos e confessamos diante de Deus e do outro que estamos errando. E aí a gente vai consertar, a gente vai caminhar de uma forma muito melhor, o outro vai caminhar de uma forma muito melhor, e principalmente diante de Deus, né? Você ter a coragem de colocar diante de Deus as suas fraquezas, aquilo que você errou, para ser tratado, para que Deus possa tratar, possa fazer diferença em nossa vida. Ajudar as pessoas a compreender os valores de Deus. Quando nós somos um servo do Senhor, quando nós trabalhamos na obra do Senhor, isso aqui é uma missão que a gente não pode fugir dela. A gente precisa ajudar as outras pessoas, a gente precisa fazer com que as outras pessoas também possam viver isso que nós vivemos. Nós precisamos de conseguir fazer com que as pessoas entendam que é muito melhor, né, estar na presença de Deus, poder ter o perdão do Senhor, poder ter, né, se arrepender diante de Deus e caminhar de uma forma muito melhor, consertar aquilo que precisa ser consertado, e com isso gerar vida e não morte, né, gerar vida para nós mesmos. E para concluir, né, para fechar aqui o nosso raciocínio, a culpa, ela pode ser uma coisa boa ou pode ser ruim, depende de como faremos, né, com o que ela vai gerar. Então a culpa, ela pode tanto me levar para o lado do arrependimento, tanto pode me levar para o lado, né, de obedecer a palavra de Deus, de ser uma pessoa melhor diante da sociedade, de ser uma pessoa melhor dentro do meu lar, de ser uma pessoa melhor dentro da igreja, como também ela pode me levar para o lado
de ser uma pessoa pior em todos os aspectos, tanto na igreja, quanto lá onde eu trabalho, em qualquer lugar, se eu simplesmente, né, ter a culpa como algo normal, como algo que realmente não vai fazer diferença na minha vida. Então, que Deus possa nos dar sabedoria, que Deus possa nos dar entendimento e principalmente gerar no nosso coração uma vontade, né, grande de estar sempre estudando a palavra dele, de estar sempre caminhando com ele, que é a melhor coisa, né, que nós temos nessa terra. Bens materiais ou qualquer outra coisa não pode ser melhor, ou não tem condição de ser melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Então, que Deus nos abençoe e nos dê essa condição. Gostaria de orar mais uma vez, agradecendo a oportunidade e pedindo com que Deus possa abençoar as nossas vidas neste domingo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez, Senhor, por esse tempo, Senhor, na tua presença, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos capacite, que o Espírito Santo do Senhor nos dê condição, ó Pai, de entendermos, ó Pai, as facetas da culpa, ó Pai, de colocarmos nosso coração diante do Senhor, arrependidos de verdade, ó Pai, com arrependimento sincero, para que o Senhor possa tratar e cuidar do nosso coração. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.